vereadores, todos que nos ouvem e nos assistem. Eu me programei para falar algumas coisas, mas, de acordo com as falas dos vereadores, a gente acaba, às vezes, até mudando um pouco, né? Então, eu faço minha um pouco das palavras do Ed. Oi? A gente tem que mudar um pouco, mas vamos lá. Em relação ao que a Gabriela falou, o João Farias falou, sobre a questão dos passes das entidades, né? Não sei se todos ouviram, mas, assim, em outubro do ano passado, a gente foi procurado, acho que na mesma época que vocês, por algumas pessoas que eles apoiam projetos sociais que atendem crianças de várias entidades. A prefeitura cortou esses passes e isso inviabiliza, né, com que essas crianças possam participar dos projetos. Então, em outubro, mais especificamente no dia 15 de outubro, porque eu tenho um relatório de tudo que a gente faz no gabinete, nós conversamos com o secretário de administração de governo na época, e ele informou que a situação já seria resolvida, pois já tinha sido autorizado a compra dos passes. As pessoas que nos procuraram, nós entramos em contato, informamos, passamos essa informação, né? Na verdade, passamos um carão, porque isso não aconteceu. Por várias vezes a gente ligou, cobrando uma solução para esse caso. Depois, no dia 22, ele me informou que já estava saindo o empenho, que naquela semana estaria tudo certo. Passa novembro, dezembro, janeiro, e aí estamos em fevereiro. E nada acontece. E a gente vê que vários vereadores têm se manifestado aqui nessa tribuna em relação a esse assunto. Então, a gente, desculpa o termo, gente, mas a gente faz meio papel de otário aqui, né? Porque as pessoas prometem e não cumprem. E aí fica muito ruim, porque você fala com a pessoa, né? A pessoa que te procurou, você fala, olha, vai acontecer, e, de repente, parece que é a gente que está enganando, né? Então, eu queria dizer para essas pessoas que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, porque nós, vereadores dessa casa, os que se manifestaram ou não, a gente está fazendo a nossa parte. Mas é que tem situações que não tem como a gente resolver o problema, e a gente depende do Poder Executivo. Então, eu gostaria de pedir para que o Executivo, por favor, olhe com mais atenção para esse caso, para que a gente possa resolver de uma vez por todas a situação dos passes dessas crianças. Eu queria dizer que, nesse fim de semana, foi veiculado, inclusive, na imprensa, a Polícia Militar encontrou 5 veículos que foram furtados. Então, eu queria, em nome do sargento, parabenizar, na verdade, o sargento Francischini, e, em nome do soldado Gledson, cumprimentar toda a equipe desse sargento que encontrou esses carros furtados. Lamentavelmente, a gente percebeu, eu acompanhei de perto, no domingo eu estive lá, fiquei o dia inteiro na delegacia, e o sistema é muito lento, né? Infelizmente. Então, enquanto a gente não tiver leis que realmente punem de verdade, que não deixam brechas, essas situações ainda vão acontecer, né? Como a própria Lucy estava aqui falando, essa falta de segurança que foi relatada por ela vai continuar. Então, a legislação tem que mudar de uma vez por todas. A gente vê que, infelizmente, eu vi na chegada dos veículos, né? As pessoas, os bandidos que furtaram os veículos, além deles levarem as peças, né? Eles não se contentam com isso, eles querem acabar com o que sobrou. Então, eles descarregam o extintor dentro de carro, eles pisam no teto, eles quebram vidro, né, mesmo sabendo que só restou aquilo para a pessoa. E eu conversei com várias pessoas que estavam lá, e você via que eram carros simples, não eram carros do ano, não, de pessoas que lutaram para conseguir ter um carro, né, e que estava naquela situação, né, de repente pegar aquilo, fazer o quê com aquilo? O que restou talvez não daria mais para consertar, talvez não compensaria, e estava lá com um carro que, de repente, utilizava para trabalhar, e hoje vai ter uma dificuldade muito grande. De qualquer forma, quero parabenizar o trabalho da Polícia Militar, porque a sensação de você encontrar o veículo, mesmo que seja só a carcaça, é melhor do que você ficar naquela expectativa, né, de que um dia você pode encontrar, ou sei lá o que você vai encontrar por aí. Eu queria falar também da matéria que saiu na tribuna nesse domingo, que me surpreendeu o que saiu nela, né? A Câmara de Araraquara descontou 5.240 de vereadores faltosos. Eu fui citada nessa matéria. E eu fui citada de uma forma assim absurda. Eu, né, o vereador Helder e outros vereadores aí também, mas assim, eu queria
né, falar por mim. Eu acredito que vocês até se encaixam nessa situação. E aí eu queria pedir muito cuidado, né, à imprensa na hora de estar publicando essas informações, porque constou aqui que eu era uma das vereadoras que mais faltava, né, o doutor Helder também, e é um absurdo, né, porque eu nunca faltei de sessão ordinária e nem de sessão extraordinária. Então, por favor, eu gostaria de que vocês tomassem muito cuidado da imprensa, porque as pessoas que veem essa matéria, de repente, queimam o nosso nome, né? Eu não sei de que forma foi passado isso para a imprensa, acredito que da melhor forma possível. Eu tive o cuidado, quando eu fiquei sabendo, de conversar com o jornalista e explicar a situação, explicar que essa informação que ele tinha não era real, mas, infelizmente, não adiantou. E se tem uma coisa que eu prezo, é pelo meu nome, né? Então, eu não gosto de ver meu nome envolvido em alguma coisa que não tem nada a ver comigo. Se tivesse, eu assumiria, porque eu acho que não tem nem como a gente esconder, né? Porque aqui é tudo aberto, tudo muito claro, e eu não faltei. Colocaram como 19 faltas minhas em sessão ordinária e extraordinária. Até a sessão extraordinária, né, que a gente não tem obrigação, entre aspas, de estar aqui presente, nós não recebemos a mais, por isso eu nunca faltei de sessão extraordinária. E eu estou aqui há 14 anos. Eu queria falar também, nossa, de tanto assunto hoje, sobre as emendas. Foi citado aqui sobre a questão das emendas. Nós conseguimos uma academia que já chegou não, né? Demorou para chegar. Porque já tem mais ou menos uns 2 anos que a gente conseguiu, através do deputado Alexandre da Farmácia, deputado estadual, conseguiu uma academia aberta para o Jardim Botânico. Ela já chegou. Pelo que eu sei, está dependendo apenas da parte da Secretaria de Obras para preparar a estrutura para estar colocando a academia. Em relação à verba da castração, do veículo para a Guarda Municipal e das 3 academias abertas que a gente conseguiu também, infelizmente, ainda não foi liberado. Eu tenho cobrado insistentemente, tenho ligado no gabinete do deputado Edinho Silva, para saber, e também do Alexandre, para saber qual é a situação. E assim, eles estão também na mesma situação que a gente, não tem informação, ficam nas expectativas para saber se o governador Geraldo Alckmin vai liberar a verba, porque ainda corre o risco, gente, olha que absurdo, o deputado apresentar a emenda e, de repente, essa verba não ser liberada. Está parecendo mais ou menos o que aconteceu aqui em Araraquara, porque eu tenho emenda apresentada do município, no orçamento do município, desde 2010, que nós apresentamos emendas de castração, de trailer para descentralizar serviços de castração, vacinação, enfim, equipamentos para capturar animais e outras emendas, e até agora essas emendas não foram liberadas. E aí a gente fica nessa mesma situação, porque a gente sobe aqui na tribuna, a gente coloca, né, divulga através da imprensa que conseguimos verbas para a gente fazer obras, né, conquistar melhorias para a causa animal, por exemplo, e aí, de repente, as coisas não acontecem. Só que a população tem que saber que não depende da gente, depende especialmente do prefeito e depende também do governador. Tem situações que, infelizmente, a gente não tem controle. Obrigada.